Já está online. Olá, tudo bem? A gente está aqui com mais uma live no Culturas BR. Essa live ela é parte de um projeto desenvolvido por 3 observatórios da Unifesp. Esses observatórios são o Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma de Medicação, coordenado pela professora Luciana Togni, o Observatório de Uso de Medicamentos e Outras Drogas, coordenado pela professora Cláudia Fegadoli, e o Observatório Culturas BR, que está emprestando para a gente o espaço aqui, coordenado pela professora Eliana Rodrigues. Esse projeto é um projeto voltado para o mapeamento do Covid nas terras indígenas Guarani do estado de São Paulo. Então, a gente tem desenvolvido o projeto em 3 terras indígenas: a terra indígena do Jaraguá, a terra indígena Tenondeporã e a terra indígena Piaçaguera. E hoje a gente vai conversar com a Porã do Jaraguá, que já está entrando, e com o Kuntum, da terra indígena Taquaritiuá. E eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a terra, sobre ele, sobre a atuação dele junto ao seu povo. Boa tarde, Aline, boa tarde Boa tarde. a todos que nos acompanham. Primeiro, agradecer o convite para estar nessa conversa, né? Eu acho da maior importância, né? À medida em que nós vamos nos encontrando, ainda que de forma virtual, né? Eu costumo dizer sempre que a gente, quando sai, se encontra, viaja, e agora, sobretudo neste tempo, com esta experiência virtual, né, o mundo da gente fica maior. Né? Fica maior, a casa fica maior, porque a gente vai acolhendo pessoas, né? E cada pessoa tem uma trajetória, tem uma história, enfim, tem um modo de vida, né? Da pessoa carrega em si uma ancestralidade, né? E isso torna o mundo da gente maior. Né? Ao mesmo tempo, isso nos impõe de forma positiva, né? Uma responsabilidade no lugar em que a gente vive, no lugar, no território da gente, né? À medida em que eu penso sempre, a gente fica mais responsável, né? Nesse sentido de colaborar, de contribuir para que todo lugar seja um lugar bom e onde se possa construir o bem viver. Eu sou Kuntum, a Gamela, do território Taquaritiba, aqui no estado do Maranhão. Esse território ao qual eu pertenço, onde vive parte do meu povo, ele se situa nos municípios de Penalva, de Viana e de Matinho, uma região de campos inundáveis, um pouco onde a gente chama a Baixada Maranhense, né? Entre os rios Pindaré, aqui onde a gente faz a luta pelo bem viver. Então, nós somos um povo que, depois de muito tempo de negação por parte do Estado, de invisibilidade, nós retiramos essa pedra que nos impuseram sobre nós, nós retiramos essa pedra para dizer ao mundo que a gente sempre existiu, né? Que não tem um tempo em que a gente não existia e depois aparece. Nós sempre existimos, né? Este lugar
invadido, cercado, mas as nossas raízes sempre estiveram aqui. Nós temos outros parentes que estão em outros municípios, mais perto, em Penalva, em Cajari, em Monção, Pedro do Rosário. E temos uma parte do nosso povo que está onde hoje é o estado do Piauí, no sul do Piauí, né? A gente está uma grande nação presente nesses dois estados da federação, pelo menos que se tem conhecimento até o presente. É isso. Muito obrigado pelo convite, poder compartilhar com vocês um pouco dessa luta que a gente tem feito aqui. A gente que agradece. Bom, a Porã já está com a gente também. A Porã, ela é da terra indígena de Jaraguá, Guarani, e eu queria que ela se apresentasse também, falasse um pouco da terra indígena de Jaraguá, da atuação dela no Jaraguá. Por favor, Porã. Oi, boa tarde. Vocês estão me vendo e me ouvindo? A gente só consegue te ouvir. Não Tudo estamos bem. te vendo. Bom, depois eu fuço aqui e vejo onde que está a câmera. Eu sou Potuporã, sou Guarani-Brá, moro na aldeia do Jaraguá, né? Há mais ou menos 2 meses entrei na saúde indígena, estou trabalhando na UBS da aldeia Jaraguá. Antes eu era professora na aldeia do Crucutu, na terra indígena Tenondeporã. A gente tem vivido bastante nesse clima, né, de Covid, aqui na capital. Na capital de São Paulo, essas são duas terras indígenas com demarcação, que é a terra indígena Tenondeporã, no extremo sul de São Paulo, e a terra indígena do Jaraguá, que fica na zona norte, no Pico do Jaraguá. Então, nesses territórios nós tivemos 2 mortes, né, de Covid, e tivemos muitas pessoas que pegaram Covid. Né? Bom, e depois eu vou abrir mais para conversar, só me apresentar mesmo, né? Mas a gente tem muita preocupação, né, com esse assunto. Eu só vou fazer um momentinho aqui para a Carol orientar a gente para que lado a gente fica para ficar na câmera, porque está sendo transmitido no YouTube e no Instagram. Eu acho que no Instagram a gente tem que chegar para algum lado para ficar melhor. Você pode ajudar a gente, Carol, para onde a gente chega para conseguir visualizar a gente melhor? Ajudo sim, só um minutinho. Tá. Bom, então, enquanto ela vê, eu vou pedir para vocês falarem um pouco e conversarem entre si, porque eu acho que vocês têm um entendimento da situação dos povos indígenas que nós, que não somos indígenas, a gente não tem, e por mais que a gente estude, não tem como a gente falar por vocês. Então, em alguns momentos, eu vou pedir para vocês trocarem, conversarem. E a primeira pergunta, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo com o projeto, é como que a notícia do Covid chegou para vocês, para vocês, e para as comunidades de vocês, para as aldeias de vocês. Se vocês se lembram quando foi e como que essa notícia chegou. Chegou por alguém ou por alguma mídia, e como que foi isso naquele momento. Aí, quem quiser falar primeiro, se quiser fazer alguma pergunta para o outro. Tá, ligou. Olá, boa tarde. Então, eu estive no Jaraguá, acho que há uns 2 anos, 3 anos. E também até no Deporã.
foi uma experiência muito, muito forte, muito bacana, né? De poder conhecer rapidamente. Foi uma visita muito rápida, acho que de 1 hora mais ou menos. Uma coisa no meio dessa, né, de selva, que para fora fala selva de pedra, né? Mas aí tem comunidades indígenas, tem floresta ainda sobrevivendo por conta da presença de povos que estão profundamente ligados, né, umbilicalmente ligados à terra, né, às florestas, às águas, né. Por outro lado, naquela experiência, sobretudo de Jaraguá, me, me marcou assim, de ver como é que a violência da colonização, desse processo, né, de modernização, como é que vai colocando a gente em espaços tão pequenos, né, nos quais a gente tem a tarefa enorme, difícil de construir e se reconstruir continuamente. E eu fiquei pensando que aqui na nossa terra, é uma terra que foi inicialmente demarcada em 1759, né? Demarcada um confinamento, né? Naquele momento era algo em torno de 14 mil, 15 mil hectares, onde parte do meu povo foi confinado naquele período, né? E o avanço da monocultura, da cana, sobretudo, né, foi reduzindo ainda mais esse espaço, né, de modo que nos anos 70 tem um processo grande de grilagem, de cercamento das terras, de expulsão, muita violência, e nós chegamos a uma situação, um parente nosso disse assim, nós viramos uma grande favela rural, né, nesse sentido de que o espaço foi sendo tão reduzido que tudo teve que ficar mais confinado ainda, né? E isso tem um impacto, teve um impacto enorme na vida de todo mundo, né? Nos territórios são 3 rodovias estaduais que cortam o território. Temos hoje 2 linhas de transmissão de energia, uma de alta tensão, outra de média tensão. Projeto de mais construção de linha de transmissão. E isso, os campos, os lagos foram, a partir dos anos 80, 70, 80, foram sendo tomados pouco a pouco pela criação do gado búfalo, né? Destruiu muita coisa, né? Então, tudo isso tem um impacto muito grande na vida de todo mundo, né? E a gente, como semente teimosa, né, tem que continuar resistindo, né, nesse espaço, né, se reproduzindo nesse espaço, né? E aí, isso que tu colocas sobre o primeiro momento da Covid, né? Primeiro a gente foi tomando conhecimento pela televisão quando ainda estava além das feiras do Brasil, né? E aquelas imagens impactaram muito, né? E eu lembro nós estávamos em São Luís, na capital, numa oficina de revitalização da língua, né, com os parentes Cricati e Crenhê. Ficamos uma semana ali nessa oficina e quando voltamos, já no começo, isso era começo de março, já a notícia de que já havia pessoas infectadas no Brasil. E rapidamente isso foi se espalhando. E logo em seguida foram suspensas todas as aulas, né? E aquele primeiro momento foi de grande impacto, né? Porque o fato de a gente não estar numa terra demarcada administrativamente pela FUNAI, homologada, nos coloca além dessas vulnerabilidades, desses riscos que eu apontei ainda há pouco,
nos coloca aumenta a vulnerabilidade, porque esse processo, essa etapa agora da luta, em que a gente decide novamente ir à FUNAI para reivindicar a demarcação das terras em 2014, né? Porque já havia sido feito outros pedidos anteriormente, e quando a gente decide retornar à FUNAI para fazer a solicitação da demarcação, e aí em seguida começa uma luta pela recuperação de espaços mínimos para a reprodução da vida, a violência que nós tínhamos ouvido dos pais, mães, avós, a violência do passado, ela começa a ser sentida no corpo de cada um de nós. Do tipo, não tinha índios e agora aparecem pessoas que dizem ser índias. E aí a decorrência de tudo isso. Apesar de a FUNAI ter aberto o procedimento para a demarcação da terra, ter criado o grupo técnico para o estudo, apesar de ação civil pública, a CESAI continua até o momento insistindo que não pode constituir uma equipe multidisciplinar de saúde no nosso território, porque não temos terra demarcada. Então, essa ausência do direito à assistência à saúde, né, ela é agravada pelo racismo que a gente sofre cada dia, né? Então, aquele primeiro momento foi de muita tensão interna, porque a gente pergunta o que vai fazer, não tinha informação maiores, não tinha, enfim. Essa questão de a gente não saber a quem recorrer, a CESAI, a CASAI, que está lá em São Luís, tem um polo de saúde no território, né? Tudo isso gerou muita incerteza e muita angústia, né? Depois, quando a gente começou a acompanhar em outros lugares os parentes infectados e começou a morrerem parentes, isso produziu um impacto muito grande, né? E aí, nesse sentido, a gente foi tentando reencontrar o equilíbrio, né? E aí uma questão que nos foi muito difícil, até pelo menos o mês de setembro, praticamente, agosto, setembro, foi a necessidade do distanciamento, né? Foi muito difícil para a gente, porque numa situação de muita vida comunitária, de muitos encontros todos os dias, de reuniões, de cantoria, de rituais, de repente a gente tem que parar para garantir a nossa existência física, né? Então, aquele primeiro momento foi muita dificuldade mesmo, né? E no Jaraguá, a Porã tem essa experiência da Tenon de Porã e do Jaraguá, né? O que você traz para a gente desse primeiro contato com o Covid? Como que isso chegou na aldeia? Como que isso chegou para você, para sua família, para sua comunidade? Sim, nós tivemos o primeiro... eu tenho essa experiência nas duas comunidades, né? Porque, apesar de ser territórios diferentes, assim, né? Minha família original é do Jaraguá, né? E depois que eu me casei, eu me mudei para a aldeia da Tenondeporã, né? E enquanto eu estava morando na Tenondeporã, é que começou a pandemia, né? Primeiro a gente também ficou sabendo pela TV, né? Que vendo os casos que estavam acontecendo nos outros países, né? E aí, quando teve o primeiro caso no Brasil, foi aqui em São Paulo, né? A gente já ficou um pouco atento. Eu me lembro que eu ainda estava dando aula, eu ainda
estava atuando na sala de aula, né? E falei com uma colega minha, né, de trabalho, que a gente tinha que se preparar para ter muitas perdas na aldeia. Eu tinha falado isso, eu que sentia isso, por conta de que na aldeia, desde sempre, o problema maior de saúde que afeta as crianças são problemas respiratórios, né? Eu não sei de onde vem, não sei se é problema genético, alimentação, ou por causa do costume, da cultura, né, que a gente usa muito fogo, não sei do que é, mas eu sei que é uma verdade que as crianças guaranis têm muitos problemas respiratórios, né? E as crianças geralmente nascem com esses problemas e elas vão se desenvolvendo mais ou menos até os 2, 4 anos. Então, a gente já tinha algumas perdas de criança por pneumonia, por até H1N1. Então, eu imaginei que seria, assim, um arraso essa doença, né? Porque até então, o que a gente conhecia dela era uma doença pulmonar, respiratória, né? E eu só pensava que isso ia agravar muito a situação da aldeia, né? Eu me lembro que em março, antes de fechar a escola, né, a gente teve o falecimento de uma criança, um bebê, né, de um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. E aí a gente, tradicionalmente, suspende as aulas no velório, né, principalmente quando é de criança, porque existe todo um ritual, né, que a gente faz, as crianças participam também. É um ritual fúnebre que a gente, nosso Guarani, que todo mundo participa. E aí, lá no Crucutu, a gente suspendeu as aulas 2 dias, né, como de costume, né, porque o corpo chega num dia e no outro dia que é enterrado. E foram feito todo o ritual normal, né, caixão aberto, tudo normal. E aí eu lembro que, eu lembro que a morte da criança acho que foi na terça-feira, então a gente ficou terça e quarta sem aula. E aí a gente ia voltar às aulas quinta e sexta. E aí, assim, em reunião com a comunidade, a liderança achou melhor não ter mais aulas, de suspender as aulas. Então, antes do governo estadual suspender as aulas, a comunidade já tinha feito uma reunião pensando nisso, já tinha suspendido as aulas, né? Junto com esse falecimento. E já tinha fechado também a comunidade para visitas de fora, né, para visitantes. Isso porque na aldeia, lá no extremo sul, vive bastante da venda de artesanato e da entrada, assim, do turismo na aldeia, né? Então, como a gente já estava com medo do Covid, a gente já fechou a aldeia para visitas, né? E também já suspendeu as aulas. E aí, no final de semana, né, na sexta-feira, o governador do estado de São Paulo suspendeu as aulas em todo o estado. Isso foi em março, né? Quando saiu o resultado do óbito do bebê, né? Foi em março, abril, saiu em junho. Em junho saiu o resultado do falecimento do bebê e tinha sido por Covid, né? E aí a gente já tinha feito todo o ritual, já tinha feito toda como é que fala assim, toda a nossa cerimônia, né? E provavelmente, não estou falando que foi isso, mas provavelmente um dos fatores que fez a Covid se espalhar por todo o território da Tamandaré foi este falecimento e este ritual, né, que a gente teve na aldeia. No Jaraguá, também é uma aldeia muito próxima à cidade, também sobrevive da venda de artesanato, a maioria
da população, e também eles fecharam a comunidade, mas também já era tarde demais. Já tinha se espalhado o Covid pela comunidade. Mas no Jaraguá, tanto no Jaraguá, aqui na capital, o governo estadual e o governo municipal fizeram como é que chama? Hospital de campanha dentro da aldeia, né? Então, assim, esse hospital de campanha, os indígenas que tinham suspeita ou era confirmado que estava infectado com o Covid, ia para o isolamento dentro desse hospital, né? O que ajudou a gente, por um lado, assim, principalmente, ajuda no combate aos sintomas, assim, se os sintomas evoluírem, vão para o hospital, né? E, então, assim, isso foi realmente importante para, como que fala, para se preservar vidas na aldeia, né? Foi realmente muito importante. Mas a gente conseguiu isso porque tem o posto de saúde, ao contrário do parente, né? A gente tem um posto de saúde que é municipal. E esse posto de saúde, conversando com o Estado, né? Com o governo estadual. A CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem pouco movimento dentro das terras indígenas da capital de São Paulo. No litoral já é a CESAI que entra mais para cuidar da saúde, né? Na capital a saúde é municipalizada, né? A saúde indígena. Então foi feito esse movimento tanto dos governadores, tanto com as lideranças indígenas que também exigiram seus direitos, né? E aí conseguiram fazer esse hospital de campanha que conseguiu preservar bastante vidas, né? Mas não conseguiu segurar muito como é que fala assim, não sei como é que se diz, a infecção da pandemia. O vírus se espalhou por toda a aldeia. Não teve muito como segurar isso. Por quê? Porque como nós, Guarani, a gente vive num núcleo familiar, esse núcleo familiar ele é expandido. Não é só pai, mãe, filho. É pai, mãe, filho, avô, primo, tio, papagaio. E quando um da família pegava, todo o núcleo pegava, né? Então, assim, quando um da família pegava, e aí o núcleo familiar tem 50 pessoas, tinha 50 pessoas contaminadas, né? E aí, só que dessas 50, algumas é que vão ter os sintomas mais graves, né? De qualquer maneira, a gente conseguiu conter bastante, mas também, assim, além do tratamento do Juruá é não indígena, né? Além do tratamento desse hospital de campanha que a gente tinha, também a gente fazia um tratamento com as lideranças espirituais, né? Porque o Guarani é muito corpo e alma, a mesma coisa, tem que tratar os dois ao mesmo tempo, né? E aí a gente, assim, manteve ainda essa tradição, essa maneira de combater, né? Não sei se é por conta disso, talvez por conta de toda a conjuntura, né, do governo ter se movido, de ter feito o hospital de campanha, da comunidade ter fechado a comunidade para os turistas, né? Da gente ter feito todo esse movimento, a gente conseguiu manter o mínimo de morte. Eu disse que, né, a gente teve eu não sei se foram 2 ou 3 falecimentos contando com esse bebê, né? Que foi a primeira morte em terra indígena, mas que a gente só ficou sabendo muito tempo depois, quase uns 3 meses depois, né? Então, mas por conta disso, porque a gente teve um número muito alto mesmo, de pessoas que foram infectadas, né? Os CECIS, eles tinham 20 vagas, mais ou menos, 25 vagas, e teve vezes que ficou cheio tudo, tinha todos os leitos cheios, mas as pessoas nas próprias casas, porque muitas pessoas não quiseram ir para o CECI, para esse hospital de campanha fazer o tratamento, então fazer o tratamento em casa, mas como tem esse hospital de campanha e tinha médicos, enfermeiros e uma equipe, né, de saúde,
para ver só o Covid, então esses médicos iam até as famílias, né, visitar quem estava fazendo a quarentena em casa, né? Então isso que conseguiu assim, a gente conseguiu realmente passar razoavelmente bem, né, por essa pandemia, porque a gente teve muitos infectados, mas a gente não teve, graças a Tupanianderu, Tupancurunhandu Tietê, não teve tantas mortes. A gente tem cerca de 3 mil indígenas na capital, e a gente teve 3 mortes, né? Então, assim, graças a Tupanianderu, eu estava muito errada. A gente não perdeu nenhuma criança, a não ser esse bebê, né? A gente não perdeu nenhuma criança, assim, que eu já estava vendo, assim, meus alunos, tudo, sabe? Então, a gente não perdeu nenhuma criança assim, grande, com mais de 7 anos. A gente os 3 falecimentos foi este bebê e mais 2 pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, né? E faleceu aqui. Mas isso aqui é só na capital. No litoral, a história foi diferente, né? Me parece que lá foi bem mais difícil. No interior também, me parece que, pelo que eu ouvi dizer, né, não que eu tenha certeza, no interior de São Paulo, me parece que lá a doença chegou mais tarde agora, chegou assim em novembro, mas houve muitas mortes uma em cima da outra, e no litoral também houve bastante, eu ouvi dizer que houve muito mais mortes, né? Mas eu acho que foi graças a essa conjuntura, né, de tanto lideranças indígenas quanto os governos municipais e estaduais, a gente conseguiu amenizar, pelo menos, né? A infecção foi muito grande, se espalhou muito, mas a gente teve pouca morte comparada ao número de pessoas que a gente teve contaminadas, né? A questão da demarcação territorial, ela aparece muito latente nesse momento de pandemia, né? Porque os territórios que já estavam demarcados, que já tinha oficialmente, né, um registro desse território, os governos tinham uma atuação mais ativa na questão da saúde, porque, por exemplo, na terra indígena do Jaraguá, tem uma parte do território que é demarcada, então tem um posto de saúde, né? Então isso facilita a dinâmica numa situação de pandemia. E as terras que não estão demarcadas no Brasil sofreram muito mais, como o Kuntum falou para a gente, que você não tem um acesso da saúde da maneira adequada, as ações do governo acabam ficando truncadas por conta de ser uma terra indígena que não tem o acesso à saúde necessário, e quando você conta para a gente do hospital de campanha no Jaraguá, que fez com que as pessoas ficassem isoladas quando eram detectadas com Covid, isso também ajuda a diminuir a contaminação. Mas isso só foi possível porque uma parte da terra do Jaraguá é demarcada e tem um posto de saúde. Então aí entra a questão do território, como Tum falava para a gente, né, o quanto o território está vinculado à existência dos povos indígenas, né? Não dá para falar em povos indígenas e esquecer do território, porque é uma condição sem o qual o povo indígena não existe. Então, acho que quando a gente fala de saúde indígena, a gente também está falando de território indígena, a gente também está falando de cultura, porque vocês dois falaram para a gente a questão de como que as famílias tiveram muita dificuldade de se distanciar, de se isolar nesse momento de pandemia. Como é que você isola um núcleo familiar de 50 pessoas, né? É muito difícil fazer isso. Então, quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de território, a gente está falando de cultura, e principalmente quando a gente fala de saúde indígena, a gente não pode olhar só para a saúde e esquecer de tudo isso. A gente precisa considerar tudo isso, né? E aí eu acho que entra uma questão que é urgente, que é ouvir os povos indígenas e suas demandas a respeito de tudo, educação, saúde, território, para que uma situação como essa não aconteça como aconteceu lá no Maranhão, e a gente possa ter uma experiência um pouco melhor, como aconteceu aqui em São Paulo, de ter um hospital de campanha no Jaraguá para tentar conter a pandemia. Ainda dentro dessa questão da saúde, do território,
O Kuntum falava antes da gente começar que eles já estão planejando a vacinação. Acho que a gente teve um problema de conexão com ele, mas as meninas já devem estar entrando em contato para ele voltar. Mas ele falava que eles estão planejando a vacinação já lá no Maranhão, eles receberam notícias. E aqui em São Paulo, a gente já começou, né, esse processo de vacinação dos povos indígenas. Então, eu queria, Porã, que você falasse um pouco para a gente como que foi a chegada dessa notícia da vacina, planejamento e tudo que está acontecendo em decorrência da vacina, né? Porque a gente sabe que tem questões muito sérias relacionadas ao preconceito acontecendo por conta da vacinação dos povos indígenas. Se você puder falar um pouco da vacina e tudo que envolve a vacina, né? As questões governamentais, territoriais, de saúde. Então, lembrando que eu estou aqui como pessoa, né, Porã, moradora da terra indígena Jaraguá, e não enquanto funcionária, né? Então, eu vou falar umas coisas assim, não vou poder entrar em alguns detalhes e algumas coisas, né? Por conta do cargo que eu exerço. Mas já teve, a gente encerrou hoje, eu não tenho certeza se encerrou hoje, mas a programação era até hoje a primeira etapa da vacinação, né? O que eu não tenho certeza porque geralmente as vacinas não vieram, como é que eu posso dizer? Ainda não chegou assim uma ordem, terminem hoje, mas a previsão era para ser do dia 21 até o dia 29, né? Que é a primeira etapa para a gente vacinar 100% da comunidade indígena aqui do Jaraguá, né? A terra indígena, porque são 5 aldeias indígenas, né? E então a terra indígena do Jaraguá, ela é assim, tomada conta, né? Pode-se dizer assim, pela UBS Aldeia Jaraguá. Então, a gente tem 5 aldeias, né? Tecoapuaú, Tecoautu, Tecoauporã, Tecoaitacupé, Tecoaindu e Itaverá. São 6, aliás. Eu falei 5, são 6 aldeias, mas a gente só pode vacinar acima de 18 anos, quem não está grávida, quem não está amamentando, quem não teve bebê há pouco tempo, quem não está com febre no momento, né? Mas depois pode tomar. E então a gente, no total, estávamos com um grupo de 286 pessoas, né, indígenas acima de 18 anos que poderiam tomar a vacina, né? A gente conseguiu fazer uma vacinação de 237, mais ou menos o último número, né? Mas 31 pessoas não estão no território, quer dizer que se mudaram de aldeia. As pessoas às vezes mudam de aldeia sem a gente comunicar, né? Enfim, é normal, assim, porque ainda mais entre nós Guarani-Brá, que muda muito de território, né? Eu mesma de outro território para cá. Então a gente tem pessoas que estão fora, né? E quase 20, né? Recusas, que são pessoas que não querem tomar, né? Por isso desse número. Então, aí o que acontece? A recusa geralmente está vinculado a não acreditar na vacina, o que é muito estranho, porque assim, a gente sempre teve aqui na aldeia 100% de confiança na vacina. Todo mundo da aldeia vacina os filhos, não é todo mundo, nem sei coisa, mas assim, é o mínimo, 2 famílias que não vacinam seus filhos, né? Mas a maioria vacina, porque a maioria não questiona, né? O pessoal chama para falar, não, vai ter que vacinar para proteger seu filho contra essa ou aquela outra doença, e as pessoas vão e vacinam, né? Mas a vacina da Covid, né? O Coronavac, ou tanto faz, qualquer vacina, né?
ela foi questionada, né? E isso é um movimento novo, porque antes disso a gente não, antes da pandemia, antes de tudo isso, ninguém questionava a validade ou se funcionavam ou não as vacinas. Todo mundo vacinava seus filhos, né? Faz parte da campanha do H1N1, a gente tem todo ano, né? E aí a gente vê aí já uma influência, né? Que pode ser vinda tanto da comunicação, né? De fake news, de coisas da internet, da TV, e até coisas assim, porque a gente tem na aldeia pessoas que são religiosas, que são, que eu quero dizer assim, religiosas cristã, né? Por exemplo, eu sou religiosa, mas sou da religião tradicional Guarani-Mbuá, né? Eu pratico, eu vou no Opã, eu fumo, a gente faz os rituais. Mas acho que no Jaraguá a gente tem uma porcentagem de pessoas que não fazem isso. Ou às vezes até fazem, até vão no Opã e e vão na igreja também, vão ao mesmo tempo nos dois lugares. Então, assim, ainda não temos como dizer, né, porque essas quase 20 pessoas recusaram a tomar vacina, né? Se é medo, se é por conta da questão religiosa, se é o que levou elas a negarem, né? Mas é um movimento muito, muito novo isso. Então, aqui na Tenondé, no Pico do Jaraguá, né, nas aldeias, a gente praticamente já cobriu a área toda, praticamente já fizemos, a gente não fez 100% das pessoas, né, por conta disso, por conta que tem pessoas que não podem tomar, que estão grávidas ou amamentando, e por pessoas que se recusam, além de pessoas que estão fora do território, né? Eu sei que a vacinação na aldeia ela é diferente das pessoas que vão vacinar fora da aldeia, que vão num posto de saúde fora da aldeia. Mas nas reuniões que eu participei, eu soube de pessoas que foram para a UBS, levaram seus documentos indígenas e tomaram a vacina. Mas essa que é a questão. Que documentos indígenas são esses? Como você prova que você é um indígena urbano, por exemplo, um indígena em situação urbana? A gente aqui na cidade de São Paulo, existe milhares de pessoas, milhares mesmo, mais de 1.000 pessoas, né, que são indígenas em contexto urbano, né? A gente tem uma comunidade inteira dos Pancararu, por exemplo, que é uma etnia muito grande que tem aqui no estado de São Paulo em contexto urbano, né? Como que essas pessoas vão provar que são indígenas, sabe? Autodeclaração, você tem que ter um RANI, que é aquele documento da FUNAI. Há muitos anos atrás, a FUNAI não emite mais RANI, há muito tempo, né? Então, assim, é bem difícil. Eu entendo, assim, tanto do ponto de vista de indígena, né? Como que eu vou provar que eu sou indígena, né? Tanto do ponto de vista das lideranças, assim, dos Juruá, que eu quero dizer, dos governos, né? Como que você vai fazer uma pessoa provar que ela é ou não indígena, sabe? Como que você vai aceitar? Isso é muito difícil, é muito complicado, né? Porque existem pessoas indígenas que têm a característica bem indígena, o olho bem puxado, o cabelo bem liso. Se ela falar, eu sou indígena, ninguém vai questionar. Mas existem pessoas que não têm essa característica tão, tão forte. E mesmo assim, tem gente que acha que as pessoas deixam de ser indígenas só porque usam roupas, ou porque falam português, ou porque começou a estudar, fazer uma faculdade, né? Então, quem é que prova quem é indígena e quem é que contesta isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito complexa e muito difícil, né?
né? Eu não sei, assim, eu mesmo não tenho resposta para nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas perguntas, né? Fico feliz de estar trabalhando na saúde indígena em contexto de aldeia, para não precisar ter esse tipo de problema. Mas não é verdade, a gente tem também, né? No dia da vacina. Então, eu não quero contar coisas assim do trabalho. Tem um pouco de, como é que fala assim, de receio, porque estou aqui como Potuporã, não como a profissional, né? Mas eu acho muito, muito complicado isso, né? Quem tá, só porque você está fora do território, fora da aldeia, você deixa de ser indígena, né? E por que você está fora da aldeia? O que te levou a sair da aldeia, né? Então, assim, eu não tenho governabilidade para decidir isso ou aquilo, e eu acho muito ruim estar, né, nessa pele, sabe? Tanto de decidir quem que vai ou não tomar vacina, tanto de decidir se eu fico me pondo, se eu fosse moradora da cidade, se eu estivesse morando na cidade, como que eu iria provar que eu sou indígena, né? Só porque eu tenho o nome de Potuporã no meu registro. No meu registro está dizendo que eu sou parda lá. Nascimento parda, não está escrito indígena, né? Dos meus filhos está indígena. Dos meus filhos eu consegui, a gente está lá escrito lá, nascido indígena, né? Mas o meu mesmo não, o meu mesmo é parda, né? Então como é que a gente prova? O pardo é o quê, afinal, né? Enfim, é muito difícil isso. Eu acho bem complicado essa questão. E também acho que entendo assim, ao meu ver, que todas as pessoas, indígenas ou não indígenas, deveriam ter acesso à vacina. Mas entendo também que alguns grupos têm que ser prioritários, né? Como eu disse, na parte eu achei que a gente ia ter muitas perdas entre nós, Guarani, por conta dessa coisa dessa fragilidade, né, que a gente sempre teve na questão respiratória, né? Eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos, 2 têm problema respiratório, 2 teve bronquites durante a primeira infância, né? Logo que nasceu até os 3, 4 anos de idade, né? Então, eu entendo o porquê dos indígenas estarem na frente, né? De serem prioridades junto com as pessoas mais velhas, junto com as pessoas da saúde, que trabalham diretamente com a saúde, né? Mas também, eu entendo que, assim, todos os brasileiros, todos os cidadãos deveriam ter acesso à vacina. Espero, não sei quanto tempo a gente vai levar para vacinar todo mundo. Uns 2 anos, 3 anos? Ainda mais que aqui é Brasil, ainda mais que a gente tem um governo, assim, o governo federal que está pouco se lixando para a saúde dos brasileiros, né? Quanto tempo a gente vai levar? Depois que ele cair, que a gente vai conseguir, sabe? Mas eu entendo todo esse dilema e eu não tenho resposta para nada disso, né? Infelizmente. Bom, eu vou parar de falar, que se der eu vou continuar muito e eu gosto de falar muito. Deixar um pouquinho para o parente falar. Curucuntum. É uma questão, assim, a questão da vacinação, que ela traz à tona problemas que são problemas antigos. Por exemplo, a identidade indígena no Brasil, ela é um problema de um reconhecimento histórico do indígena, dos povos indígenas, mas de cada cidadão indígena também, né? E não é um problema novo, não é uma situação nova, mas a questão da vacina, a questão da pandemia traz mais essa situação à tona, que precisa ser resolvida. Como que o indígena da cidade, como que o indígena em contexto urbano, como ele comprova que ele é indígena? É preciso que tenha uma solução para isso, né? E isso é uma solução que precisa ser definida pelo poder público. A gente, enquanto pessoas, não tem como resolver isso. É preciso que isso tenha
um andamento mais rápido do que o que a gente vê, porque a gente já não precisa mais ter que lidar com pessoas questionando se uma pessoa é indígena ou não, porque ela está na cidade, porque ela veste roupa, porque ela usa celular. A gente tem que avançar, a gente tem que entender os povos indígenas do ponto de vista cultural, do ponto de vista territorial. E isso é uma questão urgente no Brasil, para que a gente não tenha situações como essa que a gente está vivendo agora. Kuntum, a gente está falando um pouco sobre a vacina, né? A gente estava falando sobre a questão da saúde, do hospital de campanha que foi feito lá no Jaraguá, e como a questão territorial, de demarcação territorial, fica evidente nesse momento, porque o hospital de campanha só foi possível porque tinha um posto, uma UBS dentro do território do Jaraguá, né? E aí a gente estava falando sobre a vacinação. Se você quiser complementar o que ela estava falando sobre essa questão territorial e falar da vacinação, fica à vontade. Tá certo. Tive um problema na conexão, tive que mudar de lugar para garantir um pouco melhor. Acontece. Esse tempo de isolamento, né? Não, mas essa questão que colocas agora, que a Porã coloca, ela acho que ela está no DNA disso que se chama Brasil, né? Da negação dessas alteridades, né? Que a gente fala do contexto urbano, mas essa negação ela ocorre em todos os espaços rurais e urbanos, né? Nós estamos há 2 anos, por exemplo, teve a etapa estadual da Conferência de Saúde Indígena e nós aqui, o Vacuragamela, Tremembé, que está ali na ilha a Grande Ilha, nós fomos amplamente excluídos porque nós fomos classificados como indígenas em contexto urbano. Ora, aí a gente tem perguntado muito, né? Indígenas em contexto urbano ou foram cidades construídas sobre nossos territórios? Aí, sabe, a primeira impressão que fica é que nós avançamos sobre o território da cidade. Mas isso não é verdade. É a cidade que vai se espalhando e avançando sobre nossos territórios, né? E no nosso caso aqui, nós estamos a 5 quilômetros de uma cidade cuja parte dessa cidade está dentro daquele limite de 1759, que dá em torno de 14 mil hectares. Parte da cidade foi construída sobre essa área de confinamento que nos restou no século XVIII, sabe? Mas se a gente for nessa classificação aí de urbano-rural, nós não somos urbanos. Nós estamos nas margens de rodovias, mas a gente vive naquilo que, aspas, concessor chamar de rural. Mas o que acontece? A negação da identidade indígena, ela é para quem está numa metrópole como São Paulo, mas ela é para quem está no interior do município de Penalva, como nós estamos aqui. Parte do nosso povo está no município de Penalva, no interior. No interior mesmo, assim. No interior mesmo, sabe? Porque o Brasil não consegue até hoje conviver com essa sua ancestralidade. Nós estávamos conversando sobre isso aqui hoje numa reunião de lideranças. Essa nossas raízes ancestrais, elas foram todo o processo de colonização foi para cortá-las. É muito comum a gente encontrar a minha avó, meu avô era índio. A pergunta é: tu é indígena? Olha, o meu avô ou a minha avó era. É como se logo em seguida tivesse havido uma ruptura e o que veio depois do avô ou da avó já não é mais. Sabe? Qual é o trabalho que a gente tem feito?
de fazer todo mundo compreender, sentir que essa negação tem uma razão de existir. Negar que a gente tem uma origem, tem uma raiz ancestral, é negar o direito fundamental ao território, né? Sem o qual a gente não pode viver, né? Sem o qual nós não somos, né? Né? Então, essa negação ela tem uma razão de ser, ela tem um objetivo. Então, esse é um enfrentamento que nós temos que fazer dentro de nós, entre nós mesmos, sabe? Porque isso foi tão introjetado, tão violentamente introjetado em nós, que chega uma hora em que a gente mesmo, muitos dos nossos, eu não sou. A minha avó era. E aí, o que o segundo ponto sobre a vacinação, aquilo que eu coloquei no início, nós não temos equipe de saúde aqui no nosso território, porque não temos terra demarcada, né? Há uma decisão da Justiça Federal determinando a efetivação dessas políticas. A CESAI recorreu, né, a União recorreu, pá, e está assim, né? Aí eu ouvindo a parente falar da experiência assim, putz, uma equipe de saúde num território pode ajudar num momento grave de crise como esse que a gente está vivendo, na orientação, de poder compreender o sentido dos rituais, né, o sentido dessa vivência intensamente comunitária. Quando a gente está numa situação como a nossa, que não tem, em que a gente vai fazer a ficha de consulta no posto de saúde, que está dentro do nosso território, né? Mas não está sob o nosso controle. Quando quase nunca perguntam esse quadrinho para marcar se é pardo, se é negro, se é branco, o que é indígena, quase nunca pergunta. Olha na cara e marca. E se você questiona, eles contra-atacam. Sabe? Não, mas cadê teu documento? No teu documento não tem escrito que tu é indígena. Sabe? Eu estou dizendo, esse postinho está bem perto da gente. No hospital, para ter uma ideia, nós, em 2017, nós já vimos uma conversa sobre a questão de documentos e tal, e aí nasce uma criança em 2017, no começo do ano, janeiro de 2017. O pai é indígena, a mãe não é indígena, o pai é indígena, foi registrar e disse que queria colocar no registro o sobrenome da criança Acoragamela, conforme a resolução do CNJ. O cartório disse que não, e o pai colocou o pé na parede e disse: eu só registro se no registro constar a minha identidade. Ficou até o mês de setembro, salvo engano, para registrar a criança. Foi obrigado, nós tivemos que ir para a justiça, e felizmente o Poder Judiciário acatou o nosso pedido através da Defensoria Pública do Estado, acatou e determinou que o cartório fizesse o registro. E aí foi muito importante para a gente, porque além de colocar na observação que a criança é indígena, tal, garantiu o cumprimento integral da resolução, acho que a 3 do CNJ, 2012, salvo engano, em que, além de marcar que é indígena, há o direito ao nome escrito na língua materna. E para a gente foi uma vitória. Mas a maternidade, até o ano passado, ainda se recusava na declaração de nascido vivo, colocar a criança indígena. A mãe dizendo: não, nós somos indígenas. A maternidade dizendo: não, porque vocês não têm documento que comprovem. Teve sentença transitada e julgada, e mesmo assim a maternidade continuou recusando colocar indígena. Ora, essa violência que a gente sofre no corpo, né? E aí nós estamos falando eu estou falando do sistema do SUS lá no município,
Mas isso se reproduz também na CESAI. Quando não constitui a equipe de saúde, porque nós não estamos em terra indígena, a CESAI reforça o preconceito, pratica racismo e, portanto, nos acomete de violência, né? Bom, mas felizmente nós conseguimos aí nós tivemos os primeiros casos aqui pelo mês de final de abril, começo de maio, nós tivemos os primeiros casos. E aí tem um caso que chama a atenção, e eu vou relatar isso porque eu acho que é bem sintomático. Um agente comunitário de saúde, né, contraiu, foi infectado, e mesmo infectado, suspeita, né? Não lhe foi, ele não teve atividade suspensa, né, continuou sem ter sido dispensado pelos 15 dias para evitar o contágio de outras pessoas, tomou medidas preventivas, aí, mas continuou atendendo de alguma forma.